E aí, juventude, o pau tá quebrando lá no Oriente Médio após ter o seu território atingido por cerca de 200 mísseis iranianos. O governo do Estado de Israel prometeu retaliar, bem retaliado. Por enquanto, não houve nenhum tipo de lançamento de ataque contra o território do Irã, mas já aconteceu a invasão do sul do Líbano. Inclusive, hoje, o Estado de Israel anunciou a morte dos primeiros 8 militares de forças especiais lutando lá no sul do Líbano contra o Hezbollah. Então muitos estavam aí pessimistas, falando que os mercados iam desabar, etc, etc, mas não foi bem o que aconteceu, pelo menos não por enquanto, certo? Lá na Arábia Saudita, autoridades chegaram a falar que o barril do petróleo poderia atingir $50, mas não é o que está acontecendo, pelo menos por enquanto, certo? Na China, estamos com os mercados fechados, feriado lá ao longo da semana toda, e não tem como ver como o país está reagindo a este clima de tensão lá no Oriente Médio. Mas eu sei o seguinte, eu sei que o minério de ferro ele deu uma subida forte nos últimos pregões, antes desse feriado, certo? E hoje, a Bolsa de Valores do Brasil, mais uma vez, ela subiu aqui bem mais do que suas congêneres lá dos Estados Unidos. S&P 500, por exemplo, ó, ficou no 0 a 0, Nasdaq e Dow Jones leve alta, não chegou nem a 0,1, e Russell 2000, 0,19% de alta, enquanto que o índice Bovespa subiu 0,77%, fechando aqui na região dos 133.500 e hoje chegou a bater nos 134.900, quase 2% de alta, mas na parte da tarde deu uma esmorecida, deu uma fraquejada, meus amigos. Agora, vou falar com vocês de uma ação que não deu uma fraquejada, não. Pelo contrário, as ações da CSN Mineração estão bem fortes. Contra tudo e contra todos, CSN Mineração, ela bateu agora, hoje, nos R$ 7,40, fechando nos 7,34. E sua máxima histórica tá bem aqui, ó, pertinho, 7,77. Sendo que quando o papel estava aqui na região dos 5 e pouco, abaixo dos R$ 6, várias casas passaram a não recomendar aqui o papel, certo? Só que eu trago atualização importante para vocês sobre a companhia. A empresa recentemente ela tinha sido questionada pela B3 o que foi que ocasionou uma oscilação tão forte nas suas ações, como por exemplo, ó, tinha dia que movimentava 70 milhões de reais, aí depois já foi para 170 milhões, o papel estava aqui na região dos 6,30, subindo no dia 5, depois caía 8, depois subia 4%, depois subia 6%, e a empresa respondeu à B3 que não sabe de nada que seja de conhecimento da administração da empresa que tenha ocasionado essa oscilação, mas destaca que os preços dos papéis estão refletindo a forte volatilidade no preço e na expectativa em torno do mercado de minério de ferro, principalmente após o anúncio de estímulos econômicos pelo governo chinês. E isso fez com que vários papéis, não apenas a CSN Mineração, subissem bastante. E nesse momento de alta, surge aqui um fator que pode ajudar a impulsionar, não quer dizer que vai impulsionar, o estímulo aqui por compra desses papéis, pelo menos no curto prazo. A CSN Mineração acaba de anunciar o pagamento de 3 bilhões de reais em dividendos e juros sobre o capital próprio. A empresa vai pagar aqui 2 bilhões 375 milhões de reais em dividendos intercalares, 160 milhões em dividendos intermediários e 465 milhões em juros sobre o capital próprio, totalizando aqui esses 3 bilhões de reais. Quem é que vai ter direito a receber esses proventos? É quem estiver posicionado nas ações Semin 3 no dia 3 de outubro. E o pagamento vai ser realizado até o último dia de 2024. E quanto que o acionista vai receber no total? No total, juntando dividendos e juros sobre capital próprio,
o valor corresponde a 55 centavos por ação. Em relação a dividend yield da CSN Mineração está aqui na casa dos 7%. Com esse dividendo, agora a empresa mantém um dividend yield interessante. Na parte aqui de indicadores, CSN Mineração já começa a ficar com indicadores um pouco esticados. PL na casa de 8,7 e P sobre VP 3,4. Vou só comparar aqui com a gigante do setor, né? Para ver como é que estão os múltiplos. Gigante do setor é Vale, não tem para onde correr. Ó, PL da Vale tá abaixo da CSN Mineração, tá em 6. CSN Mineração tá quase 9. P sobre VP da Vale também 1,4 contra 3,4. Então agora, se olharmos fundamentos da empresa, os indicadores fundamentalistas, a Vale está muito mais barata, muito mais interessante, pagando aqui mais dividendos, inclusive, do que a CSN Mineração. No histórico de pagamento de dividendos, por enquanto, este é o histórico da empresa, certo? A companhia agora vai ficar com dividend yield na faixa dos 14, né? Mas daqui a pouco, em novembro, ó, já vence, né? Esses 25 centavos que ela pagou no ano passado. Então, no ano passado, como é que foi o pagamento aqui da empresa? Ao longo de 2023, ela fez muito mais pagamentos do que agora. Nesse ano, ela está sendo aqui mais murrinha. Ela anunciou 5 datas aqui de pagamento para os seus acionistas. Enquanto que agora, esse foi o segundo pagamento. Ela anunciou aqui uma Datacom em maio, pagou 19 centavos por ação, e agora está fazendo esse pagamento e dá aqui 55, né? Um pouco mais de 55 centavos por ação. Quando vamos olhar aqui, recomendações para a CSN Mineração. BB Investimentos é uma das que está aqui mais pessimista com a empresa, preço-alvo dela seria nos R$ 5,90. E de acordo com ela, a CSN Mineração está aqui com múltiplos com prêmio, ou seja, sendo negociada a mais do que ela está entregando aqui de valor, ela está com 36% a mais do que o seu EV sobre o EBITDA histórico. Então, historicamente, ela está sendo negociada aqui a preços em relação ao que ela entrega mais elevados. Pontos que fazem com que o BB fique aqui mais pessimista. Oscilação no resultado operacional da empresa, incertezas em relação ao minério de ferro de curto prazo, porque apesar de todos esses estímulos que a economia chinesa recebeu recentemente, eles não estão sendo assim tão efetivos ainda na economia chinesa o quanto que o governo iria querer. Agora, claro que foram anunciadas mais medidas, mas antes já tinham sido anunciadas medidas semelhantes, só que não surtiram o efeito desejado. Então, até essas medidas surtirem o efeito desejado, essas novas, pode ser que demore um pouco mais de tempo ou até nem seja atingido. Outro ponto, expectativa de manutenção de fretes marítimos em níveis elevados, aumentando aqui os custos, atrasos nos seus projetos de expansão, e potenciais da redução adicional das ações em circulação. Aqui eu não sei se é um ponto negativo, não. Eu acho que é um ponto positivo, porque a empresa está com um programa de recompra de ações aqui bem interessante. Na parte de preço não tem muito o que olhar. Região de defesa aqui dos comprados é aqui, ó. Zona dos R$6. Região que bateu ali na segunda metade de setembro. Para ser mais exato, R$6,01. R$6,01. E o que chama atenção aqui na CSN Mineração é a falta de volume financeiro, certo? O volume financeiro, assim, não tá muito baixo, mas para uma ação que está aí próximo do seu topo histórico, não entrou assim um volume acima da média. Em média, o papel está movimentando R$107 milhões e hoje movimentou aqui cerca de 98 milhões. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos para CSN Mineração e suas ações. E você, investe na companhia ou em alguma outra empresa do setor? Deixa abaixo aí no seu comentário. Muito obrigado a todos, tudo de bom, nos vemos nas próximos capítulos e até mais.